Aula 13. Conteúdo: gênero midiático. Habilidade: relacionar a interação entre o leitor e o texto e comparar o discurso e as diferentes tecnologias de comunicação e interpretação. Descritor 4. Reconhecer em novas formas de interação entre o leitor e o texto a relação entre o discurso e as diferentes tecnologias de comunicação e interpretação. Olá a todos! Mais uma aula do nosso Saber Mais de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos trabalhar mais um gênero, né? Então, estamos trabalhando no decorrer das nossas aulas de língua portuguesa vários gêneros. Já vimos a redação, aquela que você vai fazer no Enem, no vestibular. Nós já vimos outros tipos de gêneros, como os artigos, como as resenhas, como a letra de música. Enfim, os gêneros são infinitos. Tudo que a gente passa para o papel ou também que se expressa através de outros recursos, como o caso que nós vamos ver especificamente na aula de hoje, é gênero textual. Isso mesmo, temos que nos comunicar. Nós já sabemos disso, vivemos em sociedade. Hoje nós vamos ver sobre o gênero midiático, esse que a gente está tão familiarizado no dia a dia, seja na rede social, seja no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Google, fazendo as nossas pesquisas. Isso mesmo, o Enem, ele também tem aí uma escolha acertada com relação a esse gênero, pois ele vai trabalhar essa competência contigo na hora da tua prova, na hora da tua avaliação, sabia? É o que nós vamos ver. E para que a gente possa se familiarizar com esse termo, gênero midiático, é necessário que a gente tenha em mente uma simples palavrinha que está nos nossos dia a dia, e nos nossos dias, e que a gente às vezes nem se toca, nem liga, nem presta atenção que aquilo faz parte do nosso cotidiano, que é a palavra hipertexto. Você já deve, com certeza, já ter tido um contato, mas de repente, por alguma eventual confusão ou dúvida, ou até mesmo porque não é uma palavra que nós usamos cotidianamente, não sabe ou ainda não identificou esse gênero. E esse gênero, ele é, respectivamente, ligado aí à questão do gênero midiático, pois ele vai trabalhar com toda a estrutura que a internet nos fornece. E para que a gente possa ter aí um conjunto a saber a respeito do hipertexto e de todas as suas caracterizações, inclusive com relação a essa relação aí leitor-texto, é necessário que a gente conheça, né? E aí nós vamos ver aqui a seguinte estrutura com relação ao hipertexto. Olha só, primeiramente, faz-se necessário que nós saibamos aí o que é o hipertexto. A gente trabalha com ele, acabei de dizer, no dia a dia a gente está com ele todo momento. Mas o que é, na verdade? Qual a história? Né? Então, tudo tem uma história, tudo tem um contexto histórico. Você, aluno, tem a sua história. Teus familiares, teus colegas, cada um tem a sua história respectivamente. E com relação aos gêneros, nós também vamos perceber que esse hipertexto, ele tem aí uma marca histórica, ele teve um surgimento e ele tem uma finalidade. E nós vamos hoje descobrir qual é, tá certo? E algumas curiosidades com relação a algumas nomenclaturas que a gente utiliza quando a gente está acessando a internet, tá certo? Então vamos lá, vamos saber agora o que é esse hipertexto. Essa é uma definição bem simples que vocês estão vendo agora. Então nós podemos dizer que o hipertexto é um texto dentro de outro texto. Ou seja, vamos a partir agora para uma análise bem mais precisa do que é hipertexto. Imaginem aí um texto e dentro desse texto nós vamos perceber que há outras formas desse texto se comunicar. Então, você, leitor, vai fazer a sua pesquisa. No final da aula, a gente vai fazer uma aula bem prática, a gente vai acessar a internet para que a gente possa ter aí em mente essa noção do que é hipertexto, tá certo? E então, imagine assim, formas de informação que podem ser em blocos, ou palavras, ou imagens, ou até mesmo vídeos.
E aí vocês vão perceber que dentro dessa estrutura textual há uma ligação. E essa ligação, esse acesso que a gente vai perceber nessa estrutura textual, se dá através de um nome bem básico que a gente utiliza no dia a dia, o link. Isso mesmo. Mas antes da gente ir para essas caracterizações e esses elementos, convém que a gente conheça um pouco da história do hipertexto, que está totalmente relacionada com o conceito de internet também. Então vamos ver agora um vídeo sobre isso. A ideia de hipertexto não nasce com a internet nem com a web. De acordo com Burke 2004 e Charcher 2002, as primeiras manifestações hipertextuais ocorreram nos séculos XVI e XVII através de manuscritos de marginalia. Os primeiros sofriam alterações quando eram transcritos pelos copistas e assim caracterizavam uma espécie de escrita coletiva. Os segundos eram anotações realizadas pelos leitores nas margens das páginas dos livros antigos, permitindo assim uma leitura não linear do texto. Essas marginalia eram posteriormente transferidas para cadernos de lugares comuns para que pudessem ser consultadas por outros leitores. Provavelmente, a primeira descrição formal da ideia apareceu em 1945, quando Vannevar Bush publicou na The Atlantic Monthly As We Might Think, um ensaio na qual descrevia o dispositivo Memex. Neste artigo, a principal crítica de Bush era aos sistemas de armazenamento de informações da época, que funcionavam através de ordenações lineares e hierárquicas, fazendo com que um indivíduo que quisesse recuperar uma informação tivesse que percorrer catálogos ordenados alfabética ou numericamente, ou então através de classes e subclasses. De acordo com Bush, o pensamento humano não funciona de maneira linear, mas sim através de associações, e era assim que ele propunha o funcionamento do Memex. O dispositivo nunca chegou a ser construído, mas hoje é tido como um dos precursores da atual web. A tecnologia usada seria uma combinação de controles eletromecânicos e câmeras e leitores de microfilme, todos integrados em uma grande mesa. A maior parte da biblioteca de microfilme estaria contida na própria mesa, com a opção de adicionar ou remover rolos de microfilme à vontade. A mesa poderia também ser usada sem a criação de referências, apenas para gerar informação em microfilme, filmando documentos em papel ou com o uso de uma tela translúcida sensível ao toque. De certa forma, o Memex era mais do que uma máquina hipertexto, era precursor do moderno computador pessoal, embora baseado em microfilme. Muito bem, então nós temos aí um contexto histórico acerca do hipertexto. Também nós vamos poder, mais à frente, fazer uma familiaridade, um sinônimo aí com algo que nós já utilizamos há muito tempo atrás. Mas até hoje ainda tem pessoas que ainda fazem pesquisas. Daqui a pouquinho eu vou dizer qual é o objeto que também é considerado um hipertexto, né? Até mesmo antes do hipertexto ser criado, essa noção de hipertexto. Vamos agora a algumas caracterizações com relação ao hipertexto. Por que que ele tem essa serventia? Por que que ele tem essa importância para a gente? Primeiro, tá, gente? Olha só, pensem nesses 5 elementos, nessas 5 características que vão nortear aí os conceitos de hipertexto, tá? Velocidade, dinamismo, interatividade, acessibilidade. Então, se eu tenho já, a princípio, o conceito de que o hipertexto é uma forma de escrita e leitura, tá? Que vai agregar aí um bloco de informações. Essas informações vão se dar através de palavras, de imagens, de vídeos, enfim. Se eu tenho essa ideia acerca de hipertexto, é necessário que eu também tenha a ideia dessas 5 características presentes nesse meu gênero midiático, tá certo? A intertextualidade, por quê? São textos que conversam entre si.
Então, tu tens uma estrutura textual e dentro dessa estrutura textual, tu tens a possibilidade de também estar aí se relacionando com outros textos dentro de um texto primeiro. Isso nós vamos ver daqui a pouco na prática. Nós temos também a segunda característica, com relação à velocidade das informações. Então, tu faz a tua pesquisa e tu tens a tua resposta na forma imediata. Então, tu tens um retorno mais preciso. E aí, o dinamismo na troca dessas informações. Por exemplo, nós vamos trabalhar em ambientes virtuais, nós vamos criar fóruns, grupos de pesquisas, grupos, por exemplo, preparatórios para o nosso Enem, e aí nós temos o dinamismo na possibilidade de trocarmos informações, de trocarmos textos. E isso também é importante, já que nos possibilita a quarta característica, que é a interatividade. Então você, além de conversar com o teu texto, com o texto do outro, você também tem a possibilidade aí de trocar informações. E isso é muito bom. E aí, a quinta característica com relação aí à acessibilidade. Então, para que a gente possa ter acesso aos hipertextos que estão dentro dos domínios da internet, é necessário que a gente tenha a possibilidade de fazer esses acessos. E esses acessos, eles vão se dar da seguinte maneira, é clicando no link. Então, você vai, digita aí a tua pesquisa, a tua dúvida, a tua palavra-chave lá num acesso por HTML, que é um sistema que possibilitou aí ser criado a questão da procura por hipertextos, e aí você vai poder realizar as tuas pesquisas. É como se a gente tivesse, olha só a imagem aqui, é como se a gente tivesse essa imagem em mente. Ou seja, do nosso mundo, do planeta onde nós vivemos, das sociedades em que estamos inseridos e, ao mesmo tempo, estamos o quê? Interligados. A todo momento as informações são passadas e são o quê? São transmitidas, recebidas e são também recepcionadas e são enviadas. E nisso nós vamos o quê? Construindo uma rede de informações que eu posso muito bem estar o quê? Me relacionando daqui de Manaus com você daí do seu município ou da sua sala de aula aqui da capital ou até mesmo com outros alunos, com outros estudantes de qualquer outra parte do nosso mundo. Não é verdade? Olha só como essa ideia, essa noção aí de link, de rede, de conexão está fortemente relacionado com essa questão do hipertexto, tá certo? Então vamos ver aqui também alguns elementos norteadores para que a gente possa entender como se dá esse processo, para que a gente possa ter acesso, para que a gente possa ter uma continuidade aí com relação a essa questão do hipertexto. Olha só, o World Wide Web, www, que é o que a gente utiliza ali para procurar as páginas, as famosas páginas na internet, é o nome do sistema utilizado para que a gente possa procurar hipertextos, né? E a gente só vai ter acesso a esses hipertextos através dos links. Então, você digita o seu site, você digita o seu endereço, a sua forma de pesquisa e você faz um link no que você quer realmente fazer aí a sua pesquisa. Vocês lembram que eu no início da aula falei com relação a que nós tínhamos aí um exemplo clássico de hipertexto? Pois bem, pai, a mãe, o tio, enfim, até mesmo você deve ter aí o conhecimento a respeito da enciclopédia. Um exemplo que a gente pode ter, na verdade, de hipertexto, só que de maneira tradicional, ou seja, algo que já vem há mais tempo, é a enciclopédia. É o exemplo mais clássico que a gente tem de hipertexto. Lá vocês vão ver assuntos diversos e de maneira em que eles não se apresentam de forma linear, que é a característica também preponderante aí do hipertexto. As informações, elas não vão se apresentar de maneira linear. Você vai ter a possibilidade de buscar informações, de fazer a tua pesquisa sem uma linearidade. Como é que isso vai funcionar? Vamos analisar a próxima imagem. Olha aí. Vejam aí que nós temos, eu vou à TV interativa, tá? Vejam que nós temos um exemplo aí de como buscar
um hipertexto agora de maneira atual, tá, gente? Nos dias de hoje, vocês com certeza já devem estar aí bem craques, bem espertos com relação a essas pesquisas. Olha só a imagem aqui pra gente. Então, nós temos aqui, ó, um texto central, que é o texto da tua pesquisa. Eu digo central porque você buscou lá na internet esse texto a princípio. E a partir dele, perceba que na leitura que tu fazes desse texto, tu vais perceber algumas palavras que estão em destaque, ou seja, que recebem ali um comando. E aí você clica nessas palavrinhas que estão em destaque e elas vão abrir outros textos com outras informações. Gente, é assim que funciona o hipertexto, para que a gente possa ter esse acesso não linear, porque, por exemplo, tu pode não ter terminado a leitura do teu texto. Teu texto, por exemplo, termina aqui, mas de repente tu tens a curiosidade de saber sobre esse fato. Aí tu vais e abre outro link que vai dar te acesso aí a uma outra informação. E assim você vai fazendo aí a tua pesquisa e você vai o quê? Vai adquirindo conhecimento, né? Vai fazendo todo um processo de leitura dinâmica. E aí você vai perceber a velocidade que você pode adquirir as informações no dia a dia utilizando a internet de maneira consciente, é claro, né? Agora uma dica, tá, gente? Prestem bastante atenção com relação às fontes, que vocês pesquisam, tá, gente? Nem sempre nós vamos encontrar fontes confiáveis, nem sempre essas fontes vão ser confiáveis, tá certo? Prestem bastante atenção na fonte em que você pesquisar, se ela é uma fonte que de fato é verídica, que de fato é fundamentada, que de fato vai de acordo com a realidade, tá? Porque às vezes existe aí a pirataria até mesmo com relação aos textos, tá certo? Então vamos agora fazer a maneira prática rapidamente com relação a essa procura através de hipertextos na internet. Só um exemplo para que a gente possa aí ter em mente como é que funciona essa pesquisa. Então vamos aqui comigo. Olha aí, nós temos aqui a página, por exemplo, essa aqui é uma página de buscas muito utilizadas por todos nós, inclusive, e aqui nós vamos ter uma ideia de como vai funcionar essa pesquisa. Então, por exemplo, eu vou querer aqui trabalhar com relação ao acordo ortográfico, que olha só, ano que vem tá valendo mesmo, hein? Então vamos já nos habituar ao acordo ortográfico. Só um exemplo. Acordo ortográfico. Olha aí, acordo ortográfico da língua portuguesa. Vamos clicar aqui no primeiro exemplo. Aqui, ó, já temos um acesso aqui. Vamos utilizar. Vamos lá. Vamos escolher aqui uma página. Tudo isso aqui a gente pode aceitar como se fosse um hipertexto, tá? Vamos aqui visitar a Wikipédia. Olha aí. Olha aí, nós temos um texto principal e a partir desse texto nós temos várias informações. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, de 1990, é um tratado internacional. Percebam que tratado internacional está destacado em uma outra cor. Então, se porventura, o que é um tratado internacional? Me vier essa dúvida à cabeça, o que eu vou fazer? Olha aqui. O hipertexto funcionando. Aí eu já vou aqui, ó. Um tratado internacional é um acordo resultante da convergência, parará. E aí, gente, eu vou obtendo informações de maneira não linear. Através de um texto principal, eu tenho a possibilidade de recorrer a outros textos e obter outras informações. E é para isso que a gente vai utilizar o hipertexto, para adquirir informações de maneira dinâmica, de maneira precisa, para que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos. Vamos agora praticar? Olha aí, número 1. Quais as características do hipertexto? 2.
qual a relação do hipertexto com a internet? E 3, em que o hipertexto pode contribuir para suas pesquisas educacionais. Antes de finalizar, gostaria de parabenizar a todos que responderam aí a sua interpretação com relação a essas 3 perguntinhas sobre o nosso questionário, com relação a hipertexto. Então, características, nós temos intertextualidade, nós temos a velocidade, o dinamismo, nós temos a questão aí da acessibilidade e também da possibilidade da interação, ou seja, da interatividade. A segunda pergunta, qual a relação do hipertexto com a internet? Gente, o acesso que nós vamos poder aí, no caso, fazer esse acesso para poder fazer nossas pesquisas, nossas consultas, se dá através dos links, tá, gente? E o nosso mais conhecido sistema para que a gente possa utilizar aí a nossa questão do hipertexto na internet é o seguinte, www, e aí a gente digita www, um endereço para que a gente possa ter acesso a várias informações, a vários textos na internet. E em que o hipertexto pode contribuir para suas pesquisas educacionais, da melhor forma possível, claro. Por exemplo, o Rômulo já nos disse que o professor costuma utilizar jornais e que a internet é utilizada como material de apoio, de consulta. Então, para que a gente possa o quê? Possa ampliar os nossos conhecimentos, possa tirar uma dúvida. De repente, né, a gente está sem um dicionário físico na sala, digita lá no Google dicionário, faz uma pesquisa rápida. Agora, um conselho, tá, gente? Vamos utilizar os textos, as fontes na internet de maneira bem responsável, porque nem tudo que reluz é ouro. De repente você está achando que aquele site, que aquele texto é confiável e na verdade não é. Então procurem verificar se as fontes são fontes confiáveis, são fontes fundamentadas, para que a sua pesquisa seja uma pesquisa limpa, seja uma pesquisa coerente, para que o seu trabalho esteja enriquecido de fontes confiáveis, tá certo? Então, use a internet, utilize o hipertexto que você vai ter aí, você vai ter várias possibilidades de hipertexto nas suas consultas, mas de maneira consciente e responsável, tá? Nada de copiar e colar, viu? Quinta-feira a gente volta para a análise das nossas questões do Enem, trabalhando outros descritores. Com certeza eu aguardo vocês e eu espero que vocês estejam também comigo, tá certo? Tchauzinho!